Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes por Deus nos conceder esse dia, por Deus nos dar este momento para estudarmos a sua palavra. Ficamos agradecidos por cada um de vocês, amigos e irmãos, onde quer que se encontram, e estudando a Bíblia conosco diariamente. Para nós é motivo de muita alegria saber que você está aí todos os dias ouvindo os comentários, estudando a Bíblia e também participando dos momentos de reflexão e oração. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Persiliana Isaías Martins, de Mirante da Serra, em Rondônia. Tereza Lima do Nascimento é de Capim Grosso, na Bahia. Irene Zamboni é de Vila Velha, no Espírito Santo. Jacira Lopes é do Rio de Janeiro. Marcilene de Diamantino, em Mato Grosso, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença uma vez mais agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, agradecidos, ó Pai, por este dia de vida, pelo momento que vamos ter para estudar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos iluminando, ajudando-nos a entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa, ó Pai, cada um dos nossos amigos e irmãos onde quer que se encontram, estudando a Bíblia conosco todos os dias. Tu sabes as lutas, os problemas que cada um tem enfrentado, mas que permaneçamos firmes, confiantes e na esperança da breve volta do Senhor Jesus. Pedimos também por aqueles que nos escrevem pedindo orações, que Tu, ó Deus, os visites, os abençoes conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo que começamos aqui no domingo, falando sobre experimentarmos e vivermos o caráter de Deus em nossa vida através do dia que Ele deixou para o descanso. Desde a criação do mundo não havia nenhum ser humano. Deus, então, no sexto dia, cria Adão e Eva, e logo o dia seguinte foi o dia de descanso que Deus separou, descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E esse dia permanece. Ele nunca foi mudado por Deus em sua palavra, continua. Infelizmente, muitas pessoas pensam que não é necessário ter um dia específico como o sábado para descansar e para prestar culto a Deus. Muitas pessoas têm escolhido qualquer dia da semana para o seu descanso, só que quando nós descansamos no sétimo dia, conforme está na palavra de Deus, nós deixamos de lado todos os nossos afazeres. Nós não vamos atrás de fazer compras em supermercado ou na feira, nós não vamos atrás de trabalhar para ganhar dinheiro, nós não vamos pagar, nós não vamos fazer nada, não vamos à praia. Enfim, é um dia reservado para estar com a família, contemplar a natureza, sair para dar um passeio e também ir à igreja para prestar culto a Deus. Isso é que deve ser feito no dia de sábado. E nós temos o exemplo na palavra de Deus que sempre foi assim. Deus deseja que nós tenhamos este dia como um dia especial de adoração, porque ele foi abençoado e santificado como um dia de repouso. Não é um dia comum como outro dia qualquer da semana. Então nós precisamos estar conscientes que se nós amamos a Deus, o próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é guardar os mandamentos para ser salvo, não. A salvação ela é através de Jesus. O fato de nós observarmos os mandamentos de Deus, segundo o que está no Decálogo, os 10 mandamentos, não é para nós encontrarmos nos mandamentos a justificação ou a salvação. Não, a salvação ela é em Jesus, é Ele que nos salva. Não existe nenhum outro nome dado em cima no céu ou embaixo na terra pelo qual devamos ser salvos, diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Não há nenhum outro nome, o nome é Jesus, é Ele que nos salva. E a nossa obediência a fazermos aquilo que Deus requer é por amor que nós temos a Ele. Se me amais, então guardareis os meus mandamentos. Porque, por exemplo, nós que somos pais, temos filhos, e você sabe muito bem disso. Se você tem um filho que diz que te ama, mas não te obedece, você se entristece, não é mesmo?
É claro que você não vai deixar de amar o seu filho por ele não te obedecer, mas te deixa muito triste. Assim também acontece com Deus, com Jesus, porque se nós dizemos que amamos a Deus, nós precisamos obedecer e fazer a vontade dele em nossa vida, não para sermos salvos. Eu quero frisar muito bem. Guardar mandamentos, fazer isso ou aquilo não salva. É por amor que nós temos a Deus. E então Deus, quando chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, quando eles estavam indo para Canaã, passaram 40 anos no deserto por causa da incredulidade deles. Antes de Deus dar os 10 mandamentos lá no Sinai, em tábuas de pedra, Deus já estava fazendo com que eles se lembrassem do dia de sábado, quando começou a cair maná durante 6 dias da semana, de domingo a sexta-feira, e no sábado não caía maná. Vocês se lembram que nós comentamos aqui isso essa semana, e você pode ler lá em Êxodo 16. Então, Deus já estava colocando na mente deles que esse dia era um dia especial, que eles não deveriam fazer nada. E então, depois, lá no capítulo 20, que Deus deu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Vejam que o sábado ele sempre existiu, desde a eternidade, e vai existir por toda a eternidade, quando nós estivermos nos céus e depois aqui no novo céu e na nova terra. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então, Deus, ele ensinou o povo que havia passado mais de 200 anos cativo lá no Egito. Eles haviam se esquecido do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e agora eles estavam passando a conhecer esse Deus. E então, no sábado, nós precisamos saber quais são as prioridades. O que nós poderemos fazer é visitar os enfermos, os presos, estarmos com aquelas pessoas necessitadas, socorrer alguém que está passando por um momento que aconteceu uma catástrofe naquele dia de sábado. Nós temos que ir lá e ajudar a pessoa. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os judeus, não é, que se caísse uma ovelha deles no dia de sábado dentro de um buraco, eles não iam deixar a ovelha lá morrer. Eles iam socorrer aquela ovelha. Por quê? Porque o judeu fazia isso para não perder dinheiro, né? Que a questão do judeu sempre foi o dinheiro. E então Jesus disse, se você tem uma ovelha, ela cair num buraco, você irá socorrer essa ovelha. E então, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Jesus, ele falou isso exatamente porque ele havia curado um homem da mão ressequida no dia de sábado, e os judeus estavam criticando. E aí Jesus disse, quem é que, tendo uma ovelha, ela caindo num buraco, não vai lá socorrer essa ovelha? Você pode ler, está em Mateus 12, versos 11 e 12. Também nós lemos aqui no livro de Marcos, aqui em Marcos, no capítulo 2, nós vamos ver o que foi que Jesus disse. Marcos, capítulo 2, e no verso 27, Jesus disse o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque sempre os judeus procuraram pegar Jesus porque ele fazia o bem no sábado. E então Jesus disse, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, tudo que nós fizermos no sábado tem que ser para nós exaltarmos o nome do nosso Deus. Tudo tem que ser para a honra e glória de Deus e não para a nossa glória. Por quê? Porque o sábado foi feito por causa do homem, para que nós encontremos nele descanso, encontremos nele um momento especial para fazer o bem às pessoas. Você pode ler Isaías 58. E ainda, Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 6 e no verso 5, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então está muito claro, amigos e irmãos, que nós temos esse dia separado por Deus para a adoração a Ele. Esse dia não foi mudado e ele permanece, e nós deveremos criar então o hábito de reservar esse dia para a adoração a Deus. Eu disse essa semana que Deus aceita a adoração em qualquer dia da semana, mas o dia específico que Ele separou, e é o dia que nós vamos cessar todos os nossos afazeres, é exatamente o 7º dia da semana, que não mudou desde a criação do mundo. E quando nós observamos este 7º dia da semana, nós estamos reafirmando na nossa crença de que Deus é o Criador
e mantenedor de todas as coisas, que ele criou o mundo em 6 dias literais, que é a semana que nós temos, de domingo até sábado. Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 ele trabalhou e no 7º ele descansou. E então nós reafirmamos a nossa crença no criacionismo quando nós reservamos esse dia para a adoração a Deus. Que Deus trabalhe em nossa mente, no nosso coração, nos ajudando a entendermos essa questão que Deus requer, que o obedeçamos e que na eternidade nós também estaremos adorando a Deus, especificamente no 7º dia da semana. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco durante esta semana estudando a Bíblia. Voltaremos no domingo para o nosso último estudo desta série Educando para a Eternidade. Nós vamos na semana que vem, então, aqui falar um pouco sobre o céu e vamos falar também que na eternidade nós estaremos sendo educados e aprendendo por toda a eternidade sobre o grande amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um feliz sábado, um bom final de semana. No domingo já estaremos então aqui, fazendo o início desse último estudo da série, mas não nos esqueçamos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. Que Deus nos abençoe.